Fala pessoal, Cláudio Brito falando. Hoje eu vou tratar de um tema aqui bem interessante para o canal. A gente trabalha uma espiritualidade livre, então a gente acredita que você pode sim comungar de qualquer religião, né? Acreditar naquilo que você acredita, acha que faz sentido, e ninguém está aqui para te julgar, né? E acho que nesse tema espiritualidade faz todo sentido a gente falar da ayahuasca. E eu acho muito interessante quando a gente trata desse tema, a gente busca na internet, a gente vê muita gente falando a respeito. Netflix já tem um documentário sobre a ayahuasca, grandes personalidades do mundo têm algum tipo de experiência com a ayahuasca. E das vezes que eu comentei com pessoas que eu havia tomado chá, algumas delas falaram assim: ai, fulano está tomando, né? Se referindo à experiência do Santo Daime. Eu não estou aqui para criticar e nem fazer juízo de valor de ninguém que faça isso, mas pela minha experiência, que foi tão intensa, eu acho que a ayahuasca não é uma coisa para ficar se tomando, né? Porque em doses pequenas ela tem um efeito muito forte, pelo menos foi assim comigo. E é hoje sobre essa experiência que eu vou comentar aqui com vocês. Primeiro assim, eu acho muito importante você saber que a ayahuasca é uma coisa natural, ela vem de uma planta e o processo de preparo dela é todo natural, ou seja, não envolve químico, não tem droga, não tem nada dentro da mistura dela que possa ser viciante, né? E acho também que é importante buscar esse processo quando você tem alguma questão interna para resolver, alguma questão sua que você acredita que com o poder, né, de uma erva que vai te dar acesso ao mundo espiritual, você vai conseguir ver algo que você não está vendo hoje. Então, eu tinha acabado de fazer minha mudança para Portugal, estava, né, numa expectativa de saber os próximos passos. A gente tinha acabado de estar aí no meio de uma pandemia e eu estava um pouco preocupado com o cenário que estava se desenhando pela frente, por isso fui buscar a ayahuasca. E no início, quando eu fiz numa região aqui central, entre Lisboa e o Algarve, chamada Alentejo. É uma região comumente muito quente, que no período que eu fui, período já se aproximando ali da noite, estava frio, né? E no meio da noite, mais para o meio da madrugada, ficou ainda mais frio. Mas o que eu quero trazer aqui foi que, primeiro, encontrei pessoas fora do meu, digamos assim, meio ambiente natural, né? Vi pessoas que realmente não estou acostumado a ver, pessoas com cabelos coloridos, né? Com roupas naturais, a maioria delas com roupas de algodão, muito simpáticas, muito sorridentes. E eu, no primeiro momento, estacionei o meu carro, né, e vi ali uma clareira, né, uma área entre as árvores, onde havia um círculo, né, feito de pano ali, já com algumas coisas. Naquele momento eu fiquei conversando com algumas pessoas, havia um casal de alemães, a gente ficou conversando um pouco em inglês ali, vi algumas pessoas chegando, brasileiros, portugueses, né? E assim a comunidade foi se formando. Estava ali em torno de 20 pessoas e essas pessoas começaram a se sentar em roda e pouco a pouco, né, foram chegando também os organizadores. E naquele primeiro momento, já com a noite já acontecendo, né, a organizadora disse que seria interessante a gente tomar algo quente. E aí fomos, né, para a casa de um americano radicado aqui em Portugal, que nos ofereceu, né, uma casa bem simples, né, uma casa feita de barro, né, com aquelas estacas de madeira que são muito comuns aí no interior do Brasil, mas com todo o acesso à tecnologia. Ele tinha computador, tinha internet, né? Ele, enfim, nos recebeu, ofereceu essa sopa, mas à frente nós voltamos para esse círculo que eu havia comentado. Chegando lá,
digamos assim, o pajé, né, o xamã que estava orientando toda a sessão, começou a conversar com a gente e foi nos orientado que nós colocássemos uma intenção, porque quando você está na força, né, que era o nome que eles se referiam quando a gente estava em transe da ayahuasca, era muito fácil se perder nesse movimento, ou seja, ir para algum lugar que você nem imaginou, né, não planejou, e aí perderia todo aquele efeito, todo aquele objetivo que você havia colocado. Então, nesse momento eu comecei a conectar com isso que eu queria realizar, e ali eu percebi que algumas pessoas foram motivadas a comentar. Eu comentei rapidamente o que eu estava buscando, né? E o xamã começou a indicar algumas coisas que seriam interessantes fazer. A primeira delas que ele falou foi um pó conhecido como rapé. Ele tinha uma vara de bambu que era um pouco grande. Esse pó tirado da casca da árvore que passa por um processo de queima, né? E as cinzas dessa casca vira o rapé. Pelo menos foi isso que ele explicou. Bom, então esse foi o primeiro movimento, né? Ele nos mostrou como era o rapé e fez a aplicação na maioria das pessoas. Eu fiquei assistindo aquilo, né? E autorizei que ele fizesse. Bom, a primeira experiência não foi muito agradável realmente, né? Ele soprou e a sensação que eu tive foi que aquilo imediatamente grudou na ponta de cima da minha cabeça, né? Me trazendo ali um mal-estar momentâneo. Ele já fez a segunda sem ter esse efeito, mas a única motivação que eu tinha naquele momento era deitar. E ali me deitei, né, e me senti extremamente conectado com a natureza. Havia uma árvore muito próxima de onde eu estava, e aquela árvore ali parece que era uma extensão minha, né? É como se eu pudesse conversar com ela, entendê-la, enfim, tanto ela como toda a vegetação que estava ali em volta. E passou um pouco esse mal-estar, né? Eu limpei muito o nariz, assim, vi que estava restos, né, dessa cinza aí, e já me sentindo bem melhor. Ele começou a explicar todo o processo, disse que era muito importante a gente estar consciente do que a gente estava buscando, né? Reforçou essa ideia da motivação para fazer todo o processo e falou do iopo. Disse que o iopo era uma medicina muito parecida com o rapé, porém mais forte, mais poderoso. Até aí tudo bem, né? Só explicou isso e tudo. E a cerimônia começou. Naquele momento, eu vi várias pessoas pegando um balde e um papel higiênico. E naquele momento, na minha cabeça, começou a vir assim, cara, algo de muito forte vai acontecer ali, né? Fiz igual todo mundo estava fazendo, né? Voltei para o meu lugar, a roda foi formada, acenderam uma fogueira e as pessoas foram comentando, né, a intenção que elas tinham, etc e tal. E foi servido o primeiro shot da ayahuasca. Era um copo mais ou menos desse tamanho aqui, cheio, né, um gosto nada agradável, um líquido viscoso e amargo, né, uma cor meio avermelhada assim. E a impressão que eu tive é que ele estava meio morno, né, como se fosse uma sopa. E aí tomei aquilo sentindo assim não era uma coisa boa, não era uma sensação agradável. E aí naquele momento me deitei, né, assim, não senti muita coisa, mas no momento que eu deitei, eu olhei para o teto, né, para o teto na verdade não, porque a gente estava num ambiente aberto, mas eu vi a noite totalmente estrelada e as estrelas se conectavam, todas elas, eram como se fossem caminhos onde as naves, né, que rondam todo o espaço se movimentam. Essa foi a minha percepção, né? Como eu disse, continuava percebendo ali as coisas em volta e as coisas elas tinham uma cor diferente, uma espécie de neon, como você está vendo esse post-it aqui em cima, né? Coisas verdes, laranjas, assim, com uma coloração muito forte. E eu fiquei com aquela impressão de que eu não estava só, né? O universo era muito maior do que eu esperava, ou eu tinha ideia, ou que já tinha pensado alguma vez na vida. O processo continuou e eu rapidamente entendi que eu estava fazendo uma conexão com o meu mentor.
Não sei se você acredita em mentor espiritual, mas a perspectiva que eu tinha era que eu estava conectado com esse mentor espiritual. E aqui naquele momento eu entendia tudo que ele falava numa velocidade muito rápida. Era como se fosse um Google na velocidade da luz. E eu comecei a me comunicar com ele, né, e assim, perguntando sobre o meu trabalho, sobre as pessoas que eu amo, enfim. E ele ia respondendo à medida que as coisas iam chegando, até que em determinado momento ele começou a focar em mostrar o universo, né? Como aquilo tinha se tornado, o que era possível fazer, a busca pela evolução, que era muito importante, né? O desenvolvimento pessoal, buscando uma elevação, buscando, enfim, atingir, né, um novo estágio na evolução. A conversa evoluiu para aquilo ali, mas eu estava muito focado no aspecto físico, né, material, financeiro, perguntando para ele a respeito sobre o resultado que eu ia ter com a minha empresa, com o meu negócio. E naquele momento ele mostrou e ficou claro para mim que à medida que eu fosse atingir o que eu estava buscando, né, um patamar de vida melhor, crescer, evoluir financeiramente além disso, não ia me trazer grandes coisas, né? Na verdade, a partir daquilo ali eu tinha que realmente me dedicar bastante ao próximo. E depois dessa ficha caída, eu realmente fiquei assim muito consternado, né? Muito pensativo a respeito de tudo. E perguntei para ele, olha, a gente já está aqui conversando há algum tempo, mas eu queria te conhecer. E ele falou, olha, tudo bem, eu posso me mostrar para você, só que assim, eu não tenho mais aquela forma humana, né? E antes de vir morar para Portugal, mais ou menos um ano antes, minha irmã, frequentando o centro espírita, me deu uma camisa azul, né, pintada com a foto do meu mentor espiritual. E naquele momento, ok, eu imaginei que ele estava diferente, né, mas não tanto. E ele disse assim, toma mais um shot de ayahuasca, que o efeito já está passando. Quando você tomar, a gente volta a conversar. E eu lembrei, naquele momento, que o xamã tinha falado do iopo e pediu uma dose do iopo, né? De novo, naquele momento, quando ele, mesma aplicação do rapé, né? Um sopro em cada narina, no segundo sopro é como o sentimento que eu tenho é como se tivesse arrancado o tampo superior da minha cabeça, né? E eu fiquei ainda como se aquele efeito se intensificasse. Tomei o segundo shot da ayahuasca e tive acesso, né, à forma que o meu mentor estava, que era uma espécie de polvo, mas não o polvo que a gente conhece aqui na Terra, como se fosse uma conexão entre o biológico e o digital, né? Se isso, acho que só é possível em outros planos, né? Mas o que eu vi era uma coisa muito matemática. As formas dele, aqueles tentáculos do polvo que são redondos, eu via figuras como se fosse um hexágono ali, mas digital, né? Era diferente de tudo que a gente está acostumado. E aí eu continuei conversando com ele, perguntando sobre pessoas, minha esposa, meus filhos, meu irmão, minha irmã, né, minhas irmãs, enfim, N questões. Havia ainda aquela conexão de velocidade da luz, né? E assim foi, madrugada adentro. Comecei a sentir muito frio, me embrulhei mais, né? Assim, tudo que eu podia usar, eu usei para que esse calor aumentasse. É um dos efeitos da ayahuasca, né? Você começa a sentir muito frio nas extremidades, pés e mãos. E a feito que eu me cobri, esse efeito foi passando um pouco, pelo menos amenizando. E eu comecei a ver um movimento diferente do alemão que eu citei lá no início, né? Ele estava do meu lado com a namorada, ele tomou o iopo como eu também, e a sensação que eu tinha é como se ele estivesse se transformando num lobo. Ele se agachou, ficou de joelho, botou a cara no balde, né, e começou a vomitar muito. E ele fazia ruídos tão estranhos, assim, tão esquisitos, que eu comecei até a ficar com pena dele. Disse, nossa, meu Deus, esse rapaz, será que ele vai morrer? Eu comecei até a ficar preocupado com ele.
E eu via também o movimento de algumas pessoas que estavam nessa sensação, né? Uma pessoa passou próxima a gente, eu acho que no meio entre eu e ele ali, e a percepção que eu tive, eu não consegui olhar para essa pessoa, mas a percepção que eu tive foi que ela teve assim uma diarreia, né? Ela, enfim, eu ouvia o barulho assim, mas não tinha nem condição de olhar. O fato é que, quando ele acabou esse movimento, foi a minha vez. Eu, da mesma forma que ele, fiquei de joelho, né? Botei a minha cara no balde e comecei a vomitar muito, muito forte. A coisa ficou tão intensa que parecia que o meu estômago ia sair pela boca. E eu lembro de conectar, eu via várias entidades, assim, não via, mas percebia várias entidades. O meu mentor já estava afastado, né? Agora eram como se fosse 3, 4 entidades que estavam ali ajudando a gente, espirituais, né? E eu percebia que elas falavam algumas coisas entre elas, e eu só lembro de perguntar assim: eu vou sobreviver? Eu vou ver meus filhos novamente? E lembro de receber a resposta que sim, né? Que aquilo ia passar, e que eles haviam tirado de mim algo que ia me prejudicar muito, né? Como se fosse um futuro câncer, uma doença que poderia se pronunciar na velhice, que foi naquele momento tirada, né? Que era para o meu bem aquilo que estava acontecendo. E depois de alguns minutos, né? Naquela sensação horrível ali de enjoo, de mal-estar, passou completamente o efeito. Completamente o efeito. Eu deitei, né? O xamã anunciou que ele ia oferecer a última dose da ayahuasca. Eu não quis, né? Realmente estava ainda muito um efeito assim não muito agradável, né? E eu deitei como se fosse assim morrer, né? Eu me sentia muito fraco, assim, muito abatido com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas em poucos minutos aquele efeito passou. Passou e a cerimônia acabou, né? Eles anunciaram: olha, a cerimônia está encerrada e tudo. Se vocês quiserem conversar agora entre vocês, fiquem à vontade. E as pessoas começaram a conversar e eu não conseguia, eu só fiquei deitado ali. O fato é que depois de mais ou menos meia hora, 1 hora, as pessoas também pararam e deitaram, né? Já se preparando para dormir. Só que eu não consegui dormir porque eu ainda estava com muito frio, né? E aquilo já era madrugada dentro. Então eu esperei alguns momentos ali, como eu realmente não consegui dormir, fui para dentro do carro, só para ter assim, uma experiência um pouco melhor, né? E na minha cabeça assim, não dava para eu ir embora agora, porque estava tudo muito escuro, né? Eu poderia ter algum problema no carro, etc. Ia ser bastante ruim para mim. Então eu esperei amanhecer. Quando eu esperei amanhecer, eu vi que o alemão com a namorada dele já estavam acordados, e aí eu conversei um pouco com eles. Eles até me lembraram: olha, vai ter agora o café da manhã, né, um momento de comentar a respeito, mas eu não quis seguir. E aí conversei um pouco com eles, me despedi e fui embora, né, segui o meu rumo para casa. Então assim, o que eu penso é o seguinte: primeiro, a ayahuasca não é brincadeira, não indico que você fique tomando doses da ayahuasca, a não ser que sejam doses muito pequenas. Mas enfim, é um processo também que eu não conheço, por isso não é tão bom que eu me pronuncie. Existe uma preparação para fazer. Eu fiquei 7 dias sem beber álcool, sem carne vermelha e sem sexo, né? Dizem, quem me indicou já tinha bastante experiência e disse que era uma forma de limpar e estar preparado para o que ia acontecer. Talvez essa experiência de vomitar muita coisa tenha acontecido por conta do cruzamento da ayahuasca com o iopo. Não posso também afirmar isso, mas 1 mês depois eu tomei uma segunda dose que foi menos intensa, né? Nessa dose eu tive algumas visões, continuei contactando com o meu mentor, porém eu não vomitei nada, né? Mas também não fiz iopo e tomei só uma dose. E de lá para cá, assim, isso já faz, eu acho que talvez 1 ano, 1 ano e meio, eu não tomei mais ayahuasca. Então assim, fica aí, né, o parâmetro para você perceber o que é mais interessante para você. Como eu queria conhecer, eu estava muito curioso, eu fui para o máximo na primeira. Talvez isso tenha trazido algumas coisas que não foram legais, né?
Talvez se eu fosse fazer agora novamente do zero, eu buscasse fazer uma experiência menos forte na primeira vez, e numa segunda, terceira vez talvez eu fosse mais arrojado, né? Mas enfim, não me arrependo, foi uma experiência que até para contar para você, né, interessante, mas eu acho que você tem que procurar com um objetivo, assim como eu tive todas essas visões, já vi pessoas que fizeram o processo e não tiveram visão nenhuma, então é interessante você pensar, porque dentro daquilo que você quer, pode ser que a ayahuasca seja indicado, pode ser que não. Sobre o rapé, é uma medicina bem assim natural e muito menos forte, né, do que a ayahuasca. O iopa eu não tive mais nenhuma experiência, nem na segunda toma da ayahuasca. Acho que é uma coisa também muito brutal, assim, né, muito forte e que eu não indico para as pessoas. Mas a ayahuasca eu tomaria uma terceira vez, indico para que você busque essa medicina, busque referências. Acho que é interessante buscar o documentário que está no Netflix, tem muita coisa no YouTube também para você pesquisar. Acho importante você fazer esse dever de casa, porque a única contraindicação que eu vi da ayahuasca foi de um médico falando que pessoas que têm um acompanhamento e algum tipo de transtorno mental deveria evitar a toma, né? Então é a única coisa que eu sei de contraindicação. Fora isso, né, realmente eu não percebo que tenha algo diferente, né, uma coisa aí que você deva tomar conta, mas a preparação também é importante, né? Os 7 dias, talvez se eu continuasse, né, bebendo vinho, comendo carne vermelha, a minha experiência tivesse sido bem mais forte. Porque naquele momento eu sentia que meu corpo estava expelindo tudo que não prestava mais, né? Tudo que não fazia sentido mais. E desde essa experiência o que eu percebo é que eu reduzi drasticamente o consumo de carne vermelha. Eu diria que 90%, 80% menos do que eu consumia antes. Já não sinto tanto prazer e muitas vezes quando eu consumo hoje em dia passo mal, né? Sinto assim que meu corpo já não recebe muito bem a carne vermelha. Mas isso varia de pessoa para pessoa, já vi pessoas também que já tomaram, disseram que não mudou nada, absolutamente nada. Enfim, é cada um com a sua experiência, né? Espero ter ajudado, espero que esse vídeo consiga ter te orientado de alguma forma. Se você tem alguma dúvida sobre a ayahuasca, pode colocar aqui que eu, à medida do possível, vou responder. E se você gostou, deixe aquela curtida, indique para mais pessoas, porque isso é muito importante para o nosso canal continuar crescendo. Obrigado, até o próximo vídeo.